Gabarito dessa aqui, sétima, eu vou considerar o item D, porque era o que eu queria que vocês aqui revisassem, tá? Que era da safra. 8. Em 2019, foram estabelecidos inicialmente, por medida provisória, posteriormente convertido na Lei 13.874, normas de proteção, pronto. Hoje, as questões que estão caindo de contrato são mais nesse estilo aqui, ó. Isso aqui, inclusive, caiu, tem 2 provas atrás. Um olhar bem principiológico, teórico dos contratos. Vocês vão ver, ó. Norma de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa de fato correta. Calma aí, só mudar aqui minha página. Pronto, vamos nós. Item A. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos lá para a gente poder entender. Hoje os contratos eles são paritários. Essa é a interpretação. Nos contratos empresariais. O que é contrato empresarial? Uma empresa contrata o serviço de outra. Por exemplo, eu tenho uma loja, vamos trabalhar assim para você ficar mais fácil. O que ele quer dizer? Para você entender, um caso concreto. Eu tenho uma loja de produtos naturais. Beleza. Eu compro de uma loja, uma empresa lá de São Paulo. Pronto. Esse nosso contrato, empresa com empresa, se chama contrato empresarial. Entre empresas. Deu certo aí? Beleza. Hoje a interpretação dada é o quê? Que é um contrato paritário. O que é paritário? Igual. Nem eu tenho mais preferência ou prevalência sobre ela, nem ela sobre mim. Paritário, todo mundo igual. Paritário e simétrico. Estamos aqui juntos nas mesmas cláusulas que são aplicadas a ambos. Se não me entregarem a mercadoria, eu não vou pagar, e se não pagar, também não entrego a mercadoria. Essa é a ideia como um acordo. Só que o que está errado aqui? Quando ele tenta trazer que o MEI e a Eireli seriam um ente mais frágil. Não. Para o contrato empresarial, não tem essa diferença. Todo mundo é equiparado, é empresa, do mesmo jeito. Então, por isso que o item A está equivocado. B. As partes negociantes... Só um segundo. Vou mudar aqui minha página. 8ª. Pronto. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Essa foi, inclusive, uma mudança que foi trazida pela lei, porque aqui a questãozinha, ela foi produzida logo após a mudança. Isso foi uma coisa que bombou. Por quê? Porque até então o Estado ele intervinha muito no contrato. Por exemplo, fez um contrato com o Farias, tinha uma cláusula, sei lá, que falava X, eu cumpria com o que era para ser feito, ele ia para a justiça e o Poder Judiciário anulava aquela cláusula. Aí isso começou a gerar uma insegurança jurídica no mercado brasileiro, de maneira geral. Porque o Poder Judiciário, toda hora, representando o Estado, intervia, mudava a cláusula. Não, a cláusula não pode ser assim, não pode ser assado. Quando a gente fala numa relação de consumo, beleza. O consumidor, em regra, é uma parte mais fraca da relação. Tem gente que assume contratos de adesão, por exemplo, que nem sequer lê o contrato. Não sabe nem que está ali. Ou quando lê, nem entende. Então, por esse motivo, o CDC iguala essa relação. Mas quando eu falo em contratos empresariais, não tem essa discrepância. Pode ser, a empresa de capital aberto na Bolsa e o próprio do microempreendedor individual aqui, na ruazinha. Não, são empresas, não tem prevalência. Não é porque ela é maior, estruturalmente falando, que ela tem mais poderio num contrato sobre a outra. Não, todo mundo é simétrico. Então, o que acontece? Hoje é possível que as partes ali envolvidas até negociem como cláusulas são colocadas, interpretações de cláusulas delas entre si. É o que a gente chama de maior autonomia dos contratantes. Então, só para fazer uma revisãozinha dessa temática que tem caído muito ultimamente. Menos intervenção do Estado, mais autonomia das partes, contratantes. Beleza? Então, o gabarito é o B de bola. B de bola. Vamos ver o restante, para a gente poder revisar também. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada. Beleza. Porém, até o ponto em que o Estado julgue... Aí, ó, é o que eu estou te falando. Hoje, a intervenção é menor do Estado. Então não pode ser assim, ó.
A alocação de riscos deverá ser respeitada e observada até o ponto que o Estado julgue discricionariamente, que deve intervir. Não, meu povo, menos intervenção, lembrem disso. Menos intervenção, mais autonomia das partes. D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada. Primeiro, a revisão contratual é o que foi justamente combatido. Porque toda hora levava-se para o Poder Judiciário fazer uma revisão. Não, a cláusula não quis dizer isso não. Não, o Faria está desobrigado a fazer isso. Então isso gerava uma insegurança para quem contratava. Pensa como empresário, não pensem como consumidores. Porque consumidor, realmente, a relação ela não é equiparada. Agora, empresários são, tá? Então, realmente, o gabarito B de bola só para revisar esses pontozinhos de novidade da interpretação de contratos. Então, B de bola. Pronto, contratos, fechamos. Contratos foi de boa, né? Tá mais assim relacionado a alguns detalhezinhos, alguns princípios. Bora agora para a família, que é uma questão certa na prova. Aqui, meu filho, não tem nem pra onde correr. Família cai, certeza. Até 2, viu? Hoje, a nossa prova de civil, domingo que vem, quando vocês abrirem, vão ter ali 6 questões. Botei logo para morrer logo, viu? Quando vocês abrirem a prova, vão dar de cara com ética primeiro, né? A ordem é essa. A gente do civil está mais ou menos ali pela metade da prova. Então, se você quiser pular para o civil, que é mais legal, abriu a prova, vai lá para o civil. Dica que eu dou para vocês foi a dica que eu fiz. Comece e faça pelas que vocês mais sabem. Eu fiz assim. Eu fiz ética primeiro, porque você vomita aquele conteúdo que não serve de nada só para a prova. Pronto. Resolveu. Peguei moral. Eu fui para que eu gostava. Eu fui para civil, empresarial, show de bola, processo civil. Eu gostava de trabalho e processo. Top. Peguei a moral da porra, porque só que eu sabia. Sei, sabia, né? Aí quando eu fui para penal, meu filho, penal eu fui por último. Depois filosofia. Minha filha, vou primeiro para filosofia, eu botei primeiro que penal. Quando eu terminei, eu fui penal. Rapaz, penal é C, D de Deus, né? D, né? Mas penal e processo penal sempre foi para mim uma coisa que eu odiava, aquilo ali. Então eu deixei por último. Mas a ideia, por que eu acho isso? Porque pelo menos você pega moral, e a prova ali ela é uma prova que também envolve um pouco de emocional. Um pouco não, boa parte. E a resistência. Cansa. Quem nunca fez, vamos ver, é cansativa a prova. Você vai ver, quem nunca fez, sai tonto. Porque são 80 questões, não é assustando não. É a realidade, não você aqui é a prova linda e maravilhosa. Não, não. Você sai baqueado. São 80 questões, são 14 matérias, porra. Se aqui na tua cabeça, tu fica doido, procurando aqui a parte. Cadê a parte do civil? Tá bem aqui. Rapaz, o que é isso aqui, né? Tipo isso. Então, calma, né? Leva um Gatoradezinho, um isotônico para repor ali as energias, né? Um Monsterzinho, se quiser dar o gás. Mas acho que tem que ser só água transparente, né? Salvo engano, né? Para o Gatorade pode, só você tirar o... Eu levei Gatorade na minha. Não, só água, é só... E sem o bicho, viu? E sem o negócio, sem o rótulo. Gatorade pode, porque é transparente. Você pode pegar a garrafinha dessa e encher de Monster. Pode. Não, aí eu não vou para esse negócio, não. Aí depois da BO, a culpa é minha. Eu tinha certeza absoluta do sítio. A grande parte eu tinha. Grande parte eu sabia. Assim, rapaz, eu sei que... Porque a FGV é perfil da banca. Só pra gente poder aqui partir pra cá, ó. Foto que... Na hora de pensar assim, não, eu acho que esse não tá certo. Aquela velha dica também, né? Aproveitando aqui nosso encontro, ó. Marcou o item. Depois você voltou para fazer a leitura e mudar o item, nem sempre é muito aconselhável. Porque acontece? Isso é cientificamente comprovado. É porque às vezes a gente pensa que a gente não se lembra, mas você se lembra de todo o assunto. Dificilmente você vai pegar uma questão lá no domingo, nunca vi isso. Dificilmente. Você pode ter ouvido falar, mas ouviu.
Quando você lê os itens, às vezes ninguém sabe explicar isso. É a ciência. Está aqui no seu neurônio, aqui, ó, aquele assunto. E aí você, rapaz, essa daqui me parece a mais correta. Aí você marca. Aí depois você misturou, tá todo já cambaleando, aí você volta. Aí acha, não é isso aqui. A ideia é que não, óbvio, só se você tiver, voltou o assunto, opa, calma aí, voltou. Baixou o santo aqui que eu me lembrei. Pronto, aí mudo, mas senão não mudaria não. Eu não mudaria. O ideal é, vai, confia. Eu fiz isso, comecei por ética, fui para mais fáceis, para pegar a moral. E depois, porque quando a primeira vez que fui fazer, eu fiz na ordem. Não, eu não indico. Eu não indico. Bora nós, vamos pra cá. Tá, segura aí, cara. Vamos só pra poder... O pessoal de casa não tem, aí não... Tá, depois... Reserve o tempo, também isso é importante, viu? Bota aqui, ó. Ah, entendi. Pra tu não trocar. Vamos nós. É isso aí. Isso é importante mesmo. Pra não errar. Vai devagarzinho, vai dar tudo certo. Vamos nós continuar. Pausazinha pra rejuvenescer. Vamos pra lá. Família, 9ª questão. Falta só mais 5, está de boa. 9ª questão. Antônio, advogado. E as questões estão tudo assim, ó, nesse tamanhozão de texto aí, ó. Né? Cansativo. Calma, relê devagarzinho. Sem pressa. Não seja, né, ansioso. Controle a sociedade. Curta o momento. Pessoal, como é que curte, né, isso daqui, né? Essa hora, domingo que vem, vocês não estão mais aqui. Vamos, pô. Aí eu fico doidinho, eu em casa. Rapaz, eu fico tão nervoso com vocês. É porque eu não falo, né? Mas aí eu fico no Twitter. Porque o Twitter é onde sai primeiro. Vocês, a galera mais comenta. Eu fico no Twitter. OAB, hashtag nada. Daqui a pouco aparece. A prova foi fodida. Puta que pariu, fodeu. Porque quem sai primeiro se fode o negócio ali. Aí eu fico lá no Twitter. Essa prova de lascar, eu tenho pena da minha namorada, isso aqui bicho. É porque geralmente aqui os primeiros que saem não fizeram a prova. A partir ali do horário que pode sair com gabarito, que é onde, com a prova, que é onde tiver realmente as opiniões com mais moral. Até sair sem a prova não tem moral não, mas a gente vê lá os comentários, né? Aí eu boto assim, se viu como foi, a galera me responde, né? Pra comentar. Vamos. Não, vai ser de boa, vai ser tranquilo. Vamos nós. 9ª, vamos nessa. Antônio, advogado, passou a residir com a sua namorada, Lorena, em 2012, com o objetivo declarado pelo próprio casal de constituir uma união estável. Calma aí. É isso aí. Ainda não guarnecida por escritura pública, ou seja, não registraram. A partir de então, Antônio começou a participar do cotidiano de Lucas, filho de Lorena, cuja identidade do pai biológico a própria mãe desconhecia. Não sabia quem era o pai da criança. No início de 2018, Antônio procedeu ao reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva de Lucas, com base no provimento 63/2007 CNJ. Ou seja, a paternidade socioafetiva. O que é isso? Não é meu filho, mas eu cuido dele, então quero ser considerado o pai dela. É o pai socioafetivo que a gente chama. Normal, não é uma coisa. E o filho é filho do mesmo jeito. Tudo. Tá? Em meados de agosto de 2020, o que acontece? Aqui é o típico exemplo. A mulher tem um filho, não é diferente da adoção, mas é praticamente a mesma coisa. Só porque eu não adotei a criança, assim falando, já é filho da minha esposa. Só que eu, por já morar com a minha esposa, com a minha namorada, que foi, eu quero ser o pai socioafetivo, que se chama. Tá? Em meados de agosto de 2020, então um tempo depois, a convivência de Antônio e Lorena chegou ao fim. Vixe, Maria, terminaram. Diante desse cenário, Antônio comprometeu-se a pagar alimentos para Lucas, que estava com 13 anos de idade,
até os 21 anos de idade do filho, no valor de R$ 2.500, mediante acordo homologado judicialmente. Beleza. O filho sócio-afetivo e o filho adotado é filho do mesmo jeito, viu? Não vai com essa história de que é igual, não muda nada, herança, tudo, não tem diferença nenhuma. Tudo. Pensão, tudo normal. Filho normal. Até, principalmente, quando eu separo. Me divorciei, né? Mas meu filho não. É seu filho para assim, como fosse filho normal, de sangue. Beleza? Mesma coisa, não muda nada. Porém, no final de 2020, Antônio recebeu a notícia de que o escritório de que ele é sócio perdeu um de seus principais clientes. Fato cujo impacto financeiro gerou uma redução de 30% do seu rendimento mensal. Passou a ganhar menos. Quando soube de tal notícia, Antônio procurou a Lorena, como representante legal de Lucas, para fixar um valor mais baixo de pensão a ser pago, ao menos durante um período. Mas ela recusou-se a estabelecer um novo acordo. Não quer não. Você quer me engabelar, tá mentindo. Não vou baixar não, né? Não leve seu sentimento para a prova, né? Não leve o sentimento para a prova. Friamente. Você é advogado aqui, ó. Conforme esse contexto, assinale a afirmativa correta. Bom, alimentos. Alimentos eu posso ter. Vou botar isso aqui que eu acho que nem falei ontem. Eu posso ter a majoração. Posso. Porque lembra que a gente falou que existe um binômio necessidade e possibilidade. Até quando é possível pagar? Pronto. E até quanto é necessário para o menor. Então pode acontecer o seguinte. Hoje eu ganho R$5.000. Eu pago R$1.000 de pensão. Pronto. Semana que vem, daqui a um mês, eu fui promovido a diretor da empresa. Agora eu ganho 15. Pronto. Então eu posso majorar. O termo é majoração. Aumentar. Pode. Como o contrário pode acontecer. Eu era diretor, ganhava 15 mil, virei agora funcionário e estou ganhando 5. Eu posso pedir, foi o que aconteceu aqui, a redução. Beleza? E quando, portanto, a criança atinge a sua maioridade ou está no ensino superior até os seus 21, eu posso pedir o cancelamento, assim falando, dos alimentos. 21, até 21. Não, 21 faculdade. 21 faculdade. Bom, quando está em ensino superior, entende-se que deve permanecer o pagamento, tá? Até ao finalizar o ensino superior. Essa jurisprudência pacífica, tá? Na verdade, englobando. Pensão envolve... O que é a pensão? Resumidamente, né? O código não coloca. Pensão tem que ser isso. Não, na verdade fala-se que o alimento como um todo deve envolver educação, saúde, lazer. Então tem que ser um valor que englobe esses elementos. Então, assim, o pronto básico tem que tentar enquadrar. Então, geralmente enquadra-se como educação aqui dentro. Pronto, aí a gente vê a possibilidade. Então, pelo menos assim, o que dá para ajudar, tá? Então, a gente faz essa possibilidade. O que é possível ele pagar? Tá bom? Isso. Conforme esse texto, assinar a afirmativa correta. A redução do encargo alimentar apenas poderá acontecer caso Lucas, por meio do seu representante legal, Lorena, concorde com ela. Não, ela não precisa concordar. Redução é independente da concordância. Os filhos sócio-afetivos não têm o direito de pleitear alimentos frente aos seus pais. Não, sócio-afetivo é filho do mesmo jeito. Diante da mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. Pode. Perfeito. C. D de dado. Caso o eventual pedido de redução do valor pago a título de obrigação alimentar seja procedente, Lucas nunca mais poderá pleitear a majoração do encargo. Não. Se mudar a condição, pode, viu? Isso. É a redução, na verdade, a ação cabível aqui é a ação revisional de alimentos. É o nomezinho mais técnico. Revisão de alimentos ou revisional de alimentos. Tá? Aí eu vejo majoração ou redução. C de casa. 10ª. Salomão, solteiro,
sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Não, essa aqui, calma aí, que dá pra fazer. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos. O Bernardo saiu aí, ó. Aí, chegou. Aí. Rapaz. Aí. Você saiu, Bernardo, eu senti sua falta aqui. Que a questão fala de você, a questão, ó. 10ª aí, ó. São patrimônios aqui do SAT. Vamos nós. 10ª questão, 10ª. Salomão, solteiro, sem filhos, vou começar de novo. 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, tá aí, Bernardo, você, ó. 35 anos, médico bem sucedido. Só não é médico, né? Filho único do segundo casamento de Lígia. Vamos para cá, Farias. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai Célio até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica quem tem a obrigação de pagar alimento a Salomão. Vamos lá, calma aí. Calma aí. Vamos desenhar, para poder entender a dinâmica. Vamos aqui, ó. Salomão, presta atenção, ó. Lígia é casada com Célio. Não, calma aí. Aí desse relacionamento, teve aqui a figura do Salomão. Concorda comigo? Vem devagarzinho. Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram e eram divorciados. Pronto. Já não tinha aqui mais essa relação. Ele é irmão de Bernardo. 35 anos, médico em sentido, filho único do segundo casamento de Lígia. Então, Lígia se casou com X e aqui teve o Bernardo. Aí. Beleza. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo, mas eram irmãos. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu uma atividade laborativa e sempre morou com o pai Célio. Então, sempre morou com Célio. Até o falecimento deste. Então, Célio morreu. Mas eu botei o X e a pessoa, professor, coitado, sim, morreu, o que eu posso fazer? Né? Falta coração, né? Não, morreu. A cruz, ó, pronto. Aí, ó, a cruz, ó, pronto. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Beleza. Primo Marcos, você nem sai de um lado do outro. Tem um Marcos aqui no meio. O Marcos é primo. E visita, só visita. Vai lá, amigo, pronto. Mal. Salomão, foi mal. Dá o visita. Com base no carro apresentado, assinar a opção que indica quem tem a obrigação de pagar alimentos a Salomão. Porque entenda, o Célio morreu. E a Lígia também, né? A Lígia também já, ó, faleceu. Aí, ó, feizinha. Quem tem que pagar alimentos para o Salomão? Porque o pobre morava com o Célio. Lá nos nossos alimentos necessários, aqueles lá, portanto, a gente vai se lembrar. Ascendente, descendente, colaterais. Quem é irmão do Salomão? Bernardo. É quem tem, portanto, que pagar esses alimentos. É o irmão. Oi? Item C, vamos ver. Marcos é obrigado a pagar alimentos? Não, Marcos é primo, não tem nada a ver. Está liberado. Por ser irmão unilateral, Bernardo não tem nada a ver. É irmão. Se é unilateral, se é bilateral. Não, é irmão. C.
Bernardo, no caso, necessidade de Salomão, deve arcar com os alimentos. Perfeito. É colateral, tá certo. É irmão dele. Se a mãe estivesse viva, eu vejo que a mãe pode ser ascendente para descendente. Pode ter alimentos. Aí poderíamos também. Isso. Pode. Pode. Alimentos, ele vai se aplicar também à necessidade e possibilidade, de maneira geral. Tá? Do ensino superior. Tá. Certo. 24. 21, 24 anos. Ensino superior. Superior. Não. Ensino superior, de maneira geral. 24 anos. Deu certo? Show? Só um segundo. Independente de ser homem ou mulher, mas é 24. 24 anos. Não. Independente. Tá. Ah, não, mas beleza, mas é irmão dele. Não tem problema não. Não, tanto que o primeiro item ele fala isso. Ele bota assim, Bernardo unilateral, né? Ó, ele bota Bernardo não, deixa eu ver aqui, ó. Ele bota assim, ó. Por ser irmão unilateral, independentemente, é irmão. Pode ser condenado ao chegar a um acordo de alimentos, pode. D. Bernardo e Marcos. Não, Marcos é primo, não tem obrigação, não. A obrigação é até os irmãos. Tá? Então, 10C. 11. Só abrir aqui, calma aí. João e Carla foram casados por 5 anos. Mas, com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As 3 filhas do casal, menores e públicos, ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola como professora, mas que está com salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João, o pai, vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazê-lo no último mês. Não pagou a pensão. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do hospital Boa Sorte. Estaria. Hospital, boa, só fazer boa morte, né? Boa hora. Como João ele é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento das filhas. Se o cabo é autônomo, trabalha vendendo ali, pagar um dinheirinho, e se acidentou, não tem como trabalhar. Se não tem como trabalhar, não tem como dar alimentos. Vão morrer, não tem como. Aí vem a questão, ó. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinar a afirmativa correta. Existe, o que a gente vai ter que lembrar aqui é de um tema muito forte na prova. Alimentos avoengos. É um tema que corriqueiramente está na nossa prova e tem grande chance de cair domingo. Tá? Por que eu acho isso? Porque não caiu na última prova, nem na anterior. E é um tema que sempre está presente. Tem que lembrar o seguinte. Primeiro, são os filhos. Se eles não tiverem condições e os pais tiverem, pronto. Os avós tiverem, eu posso seguir e pedir os alimentos avoengos. Beleza? Vamos lá. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros. Não são mais parentes. Não, mas é avô da criança, né? Isso não. Já né? Casou, é sogro, né? Ora, meu ex-sogro, né? Mas é avô da criança, né? As filhas podem requerer alimentos avoengos, se comprovada, de fato, a impossibilidade de Carla e de João, isso aí, garantir o sustento das filhas. Tem que comprovar que os pais, que são os primeiros responsáveis, não têm condição. Aí depois eu sigo para os avós, isso aí. Então, B de bola. Vamos ver o resto. Os alimentos avoengos não podem ser requeridos, porque os avós só podem ser réus em ação de alimentos no caso de falecimento dos responsáveis pelo sustento das filhas. Não é só no caso de alimentos de falecimento, não. Se os pais não tiverem condições, vivos, posso. Carla não pode representar a filha? Não, já está errado. São menores, tem que ter representação, inclusive, né? Não pode nem ser sozinho. Então, realmente, B de bola a 11. 12. Augusto, viúvo, pai de Gustavo e Fernanda, conheceu Rita
E com ela manteve por 10 anos um relacionamento amoroso, contínuo, público, duradouro e com o objetivo de construir família. Opa, botou isso aqui e matou. União estável aqui. Tá? Vou ser muito franco. Tem que ter o objetivo de construir família. Tá? Mas, de maneira geral, a questão eu sempre coloca FGV. Mas você lembra também essas outras... Duradouro, público... Como ele bota aqui, amoroso, contínuo, público, duradouro, por um tempo, objetivo de construir família. O objetivo é só o check final, mas, de maneira geral, essas características já enquadram como união estável. Tá. Não, senhor. Pode. Hoje nós temos famílias homoafetivas, hoje eu tenho famílias anaparentais, que a gente chama que são sem pais, ou então é família, de maneira geral. Sem filhos. Pronto, pode. Boa. Pode mesmo. Verdade. Pode. Verdade. Boa pergunta. Boa pergunta. Pois é. A priori, olha essa pergunta. Professor, primeira pergunta boa. Se ele botar com o objetivo de constituir família, mas sem filhos, né? Constituir família. Família não necessariamente precisa dos filhos. Tá? Pode ser que nem lá em casa, um cachorro. Não é não? Mas vai ter um menino. Calma aí, né? Pois bem. Agora, professor, se não tiver o objetivo de constituir família, tecnicamente, união estável tem que ter o objetivo de constituir família. Mas aí é que eu estou te falando. Aí eu, se não tiver, o que eu oriento vocês? Vamos ler lá a questão. Você vai ver a pegada. Vamos só uma questão como essa aqui. Se não tivesse, pelos itens, vamos supor que aqui pelos itens eu consiga responder, porque pode acontecer da banca, sei lá, não colocar. Na dúvida, analise. Vejo eu que botando os outros, público, duradouro, dá a entender que é com o objetivo de constituir família. Mas, geralmente, a banca ela coloca essa palavrinha para não ter problema de evitar algum recurso, anulação. Então, ela bota porque ela copia o Código Civil. Ela Ctrl+C, Ctrl+V. Ela encaixa o artigo aqui dentro. Aí, no artigo tem lá escrito. Então, por isso que eu sempre falo do objetivo de constituir família, porque é a última linha do artigo. Então, se tiver, tá tudo certo. Mas se não tiver, aí analisa a questão. Pode ser anulada ela, tá? Porque, tecnicamente falando, tem que ter, porque é o que diferencia união estável do contrato de namoro. É o objetivo de constituir família. Porque só ser pública, duradoura, namoro pode ser também. Tá? Então, pode ter essa diferençazinha. Mas, tecnicamente, tem que ter. Tá bom? Se não tiver, analisa para ver se dá para responder por aquele, mas se não... Porque pode ter um item assim, ó. Tá lá, aí pode ter um item assim. Não se configura união estável pela falta do objetivo de constituir família. Pronto. Aí eu vou marcar esse item. Tá? Mas se não falar nada sobre isso, posso considerar que tá ali falando de união estável. Para você na hora também não ficar nervoso. E agora, minha Nossa Senhora? O que eu... Não me lembro de contrato de namoro. Que é uma coisa mais recente. Hã? Não vejo não. Eu entendi na última vez que eu fiz, o contrato de namoro, falei, tu já fez? Entendi, Eu pensei que era o contrato de namoro que você tivesse feito. Nesse período, Augusto não se preocupou em fazer o inventário dos bens adquiridos, quando casado, e em realizar a partilha entre os herdeiros Gustavo e Fernanda. Em meados de setembro do corrente ano, Augusto resolveu romper o relacionamento com Rita. Calma aí. Face aos fatos narrados, considerando as regras de direito civil, assinale a opção correta. Calma aí. Só um segundo para eu botar aqui. É a 10ª, né? Que já estamos... Pronto. A ausência de partilha dos bens de Augusto com seus herdeiros, Gustavo e Fernanda, caracteriza a causa suspensiva do casamento. Não, nada a ver. Suspende não. Sendo reconhecido... O que é causa... Só para você entender que ele aprofundou aqui um assunto. Causas suspensivas do casamento. Quais são os causas suspensivas? Eu tenho, por exemplo, a viúva que não fez ainda o inventário. É uma causa suspensiva. Ela tem que primeiro fazer o inventário do falecido para depois casar. Que mais? O divorciado que não se divorciou. Também. Pronto. É o caso. Ó. O divorciado, ele pode casar de novo? Pode, mas desde que antes ele faça o divórcio. Tem um amigo meu que se separou a semana,
Pronto. Aí, eu tô solteiro. Não, você está casado. Tem que se divorciar, tecnicamente falando. Seu status é casado. Aí já foi pro Fortal. Falei, macho, cuidado. Depois tu arranja alguém, aí a confusão é grande. Como é? Não entendi, não. Não, por exemplo. Tá, mas entenda, ele não se divorciou. Ele não se... Mas deu entrada, beleza, aí se considera, já pode. Sim. Sim. Não seria uma bigamia, assim, né? Vamos nós. Oi, Virgínia. Na verdade, 9 meses. Na verdade, é porque que acontece? E ainda, Virgínia, é a questão do inventário do falecido. Tem que fazer. Regularizar os imóveis, os bens, depois. Tá? Porque como ela vai casar e vai ter uma... O que acontece? Vamos lá. Vamos supor que não tenha filhos, para facilitar aqui o cálculo. O João morreu. Eu herdei os bens, aí vou me casar com outra pessoa. Esses bens, queira ou não queira, também serão parte de novo uma divisão. Né? Se comunicam. Então, por isso tem que primeiro resolver aqui, para depois casar aqui. Entendeu? Pode, tem que esperar. Mas lembre-se que a causa suspensiva tem que fazer o inventário. Tá? Então, essas são as causas... não, aí beleza, tá liberado. Mas mesmo sem patrimônio, é interessante fazer o inventário que a gente chama negativo. Isso. Não tem nada, mas só para dar baixa no espólio. Tá? Depois então a gente vê. Calma aí, segura. Vamos para cá. Calma aí, rapaz, vou já lhe responder. A ausência de partilha dos bens de Augusto com seus herdeiros caracteriza causa suspensiva. Não é causa suspensiva. Sendo reconhecida. Qual é que a gente está aqui? Você só que baixou aqui. 12. Pronto, foi mal. Sendo reconhecida a união estável entre Augusto e Rita, beleza. Aplicar-se a relação patrimonial as regras do regime de comunhão universal. Não, parcial. Salvo estipulação em contrário. Se liga nisso, tá? Se a questão falasse o seguinte, que o João tinha união estável com a Maria, registrado em cartório, e nessa escritura colocaram lá o regime da comunhão universal, aplica-se universal. Viu? Porque pode. Exatamente. Quem regra é o parcial. C. Em razão do fim do relacionamento, Rita poderá pleitear alimentos em desfavor de Augusto, devendo, para tanto, comprovar o binômio necessidade e possibilidade. Pode. Lembra que nós falamos ex-cônjuges e ex-companheiros. Também podem pedir alimentos. Tá? Aqui no caso é companheiro. Pode pedir sim, viu? Se comprovar, óbvio que não tem como ser no mercado, que ele ficou um tempo sem trabalhar, enfim, aquela comprovação. Mas respeitando necessidade e possibilidade também. Tudo é levado em conta, né? C. 13. Já entramos agora em sucessões. Desculpa, qual é? C de casa, certo. Tá, mas que ele bota aí, ó. Sendo reconhecida a união, a aplicação, a relação patrimonial, as regras de regime comunhão universal. Não, a regra é comunhão parcial. Tá, mas olha só, leia aqui a questão devagarzinho, ó. Sendo reconhecida, a aplicação, a relação patrimonial, as regras da comunhão universal. A regra não é a comunhão universal, é a parcial, é ao contrário. Parcial, salvo estipulação. Porque só vai ser universal se tiver estipulado. Como não estava estipulado aqui, por isso que eu não vou aplicar. Eu entendi. Só que deixa eu te falar, a universal só se aplica porque a universal está lá no salvo. Não vai ser automático nessa questão. Por quê? Porque não tem contrato. Calma aí, ó. Não tem contrato, não tem nada estabelecido. Se não está estabelecido, aplica-se o parcial. Entendeu? Qual é? As dívidas contraídas por Augusto na constância do relacionamento com Rita
em proveito da entidade familiar serão suportadas por Rita de forma subsidiária. Calma aí. As dívidas contraídas por Augusto na constância do relacionamento com Rita, em proveito da entidade familiar, serão suportadas por Rita de forma subsidiária. Não, subsidiária não, solidária. Os dois estão juntos? É. As dívidas na constância. Meio a meio, ó. Nós dois juntos aqui, ó. A gente, não é primeiro ele que paga e depois eu. Não, os dois juntos. Tá? 13. Vamos nós, tá acabando. 13. Renatinho, conhecido influencer digital, conquistou ao longo dos anos muitos seguidores e amealhou um vultoso patrimônio. Você construiu, né? Um vultoso patrimônio. Renatinho é o único filho de Carla e Júlia, que se divorciaram quando Renatinho tinha 3 anos de idade. Carla nunca concordou com as atividades de influência digital desenvolvidas pelo filho, pois achava que ele deveria se dedicar aos estudos. Menino, deixa de confusão, fazer YouTube, vai trabalhar, vai estudar, né? Júlio, por outro lado, o pai, incentivou bastante o filho, inclusive sempre atuou como gestor da carreira e do patrimônio do Renatinho. Aos 15 de março de 2022, Renatinho completou 16 anos. E na semana seguinte, realizou seu testamento sob a forma pública. Pode? Pode. A partir dos 16, pode, viu? Não precisa estar assistido, não. Ele sozinho, se ele quiser fazer, pode. Sem mencionar tal fato para nenhum de seus pais. Em maio de 2022, Carla e Júlio, em comum acordo e atendendo ao pedido do Renatinho, emancipam seu filho. Beleza. Qual é essa emancipação? É a voluntária, lembra disso? Ambos os pais, ou um deles na ausência. Show. Ela é feita no cartório ou na justiça? Cartório, administrativo. Não precisa de homologação judicial. Só para te lembrar. Isso aí. Para a tristeza de todos, em julho de 2022, Renatinho vem a óbito. Morreu Renatinho. Em acidente de carro que também levou o motorista à morte. Com a abertura de sucessão, seus pais foram surpreendidos com a existência do testamento. E mais ainda, com o fato do Renatinho ter destinado toda a parte disponível para a constituição de uma fundação. Diante da situação hipoteticamente narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos nós. Então, olha só, aqui é uma questão mais temporal, praticamente. Só para você conseguir visualizar bem. Vou desenhar, mas também, se você quiser fazer de cabeça, dá. Só para você conseguir visualizar bem direitinho o que aconteceu. Porque ele bota várias datas, né? Ó. Renatinho, tal, influência, não sei o quê. 15 de março, olha só. 15 de março, o Renatinho completou 16 anos. Olha aí. Já pode fazer o testamento. E foi o que ele fez. Na semana seguinte, ele foi lá, não sei a data, vou botar aqui só mais ou menos por aqui, ele fez o seu testamento. Ó. Fez testamento. Beleza? Estou só construindo aqui a questão. Sem mencionar tal fato. Em maio de 2022, aí, maio, não falou quando? Maio, que março. Maio de 2022, ele emancipa, né? Pronto, emancipa. Emancipa. Beleza. Mas detalhe, para eu fazer o testamento, não precisa estar emancipado. Se lembra disso? E para a tristeza de todos, em julho, morreu. Morreu. Tá aí. Fim. E aí o que ele fez? Lá no teu testamento, olha só. Lá no testamento dele, aqui o testamento, ó. Se eu fosse abrir o testamento, era mais ou menos assim, ó. Tá aqui o testamento dele, eu... Como é que é o nome do menino? Renatinho. Dou a minha parte disponível. Aí. Disponível. Que corresponde a quanto? 50%. O que ele fez? Doou para uma fundação. Rapaz, eu quero ajudar
a Fundação Edson Queiroz, a pobre, tão pobrezinha. Eu quero fazer, está gravando, ó, o pessoal aí, né? Eu quero ajudar a Fundação Edson Queiroz, né? Lá para Unifor, as pobres, né? Pois bem, pode, pode. 100% pode fazer o que quiser. Porque, ó, a banca ela é sacana, ela bota assim às vezes, ó. Renatinho, como faz Renatinho ter destinado toda a parte disponível. Aí você lê no rápido, você vai, tudo. Não, tudo pode não. Não, mas toda disponível. Disponível ele pode. Às vezes ela é sacana com isso aí. Aí vamos nós. Diante da situação hipotética, assinar a afirmativa correta. Calma aí. Só um segundo, tudo chegando aqui pro pessoal de casa. Pronto. O testamento de Renatinho é válido. Pois em que pese a incapacidade civil relativa no momento de sua feitura, a emancipação concedida por seus pais retroage e tem o efeito de convalidar o ato. Não, senhor. Primeiro que uma vez emancipado, dali para frente. Beleza. E detalhe, o efeito de convalidar não é a emancipação que valida. Não, ele sozinho já poderia, tá válido aqui. O testamento do Renatinho é válido, tá certo. Em razão dos efeitos da emancipação. Não, não é em razão da emancipação. O testamento já é válido. C. O testamento de Renatinho é válido, pois a lei civil assegura aos maiores de 16, beleza, a possibilidade de testar, bem como a possibilidade de serem chamados a suceder na sucessão testamentária as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Aqui é só um complemento que ele trouxe, é porque a fundação, né, de fato, ela pode ser, lá, se você falar no Código Civil, fundação, lá diz, as fundações podem ser constituídas por meio de testamento público. Pode. Então é só mais ou menos isso, só para complementar a nossa aula. Mas mesmo assim, se ela não falasse nisso, eu já saberia responder. De fato, a fundação ele poderia fazer esse tipo de testamento. Então a C estaria correta. A C está correta. Estaria não, né? Está correta. Vamos ver a D aí. A deixa testamentária para a constituição de uma fundação seria válida. No entanto, em razão de o testamento ter sido realizado quando o Renatinho tinha apenas 16 anos e não emancipado, o testamento todo será invalidado. Está errado. A partir de 16 ele já pode fazer. Então, realmente, C de casa, 13. 14. Clóvis, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2020 com 75 anos, era pai de Leonora, 40 anos, e Luciana, 16 anos. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal 6 meses antes de sua morte, que é só para te enrolar aqui na leitura, que não vai influenciar em nada. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação do Clóvis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, quais sejam cursar o ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Ah, Maria, é um texto, né, enorme, né? Fala logo, macho, o que tu quer, né? Por este motivo, Clóvis vendeu os 3 imóveis, que compõem 70% do seu patrimônio, de que era proprietário quando Luciana ainda era criança, e depositou este dinheiro em conta bancária, juntamente com todas as suas economias, no intuito de deixar, quando de sua morte, somente patrimônio em dinheiro. No ano de 2019, ao saber de sua doença, Clóvis, em pleno exercício de suas faculdades mentais, elaborou um testamento público, destinando toda a parte disponível de sua herança a Luciana. Diante do falecimento, é possível afirmar que, bom, texto gigantesco, né? Aqui só vai desenhando. De propósito, né? Uma história danada, para no final só ter alguns elementos. Vamos ver. Vamos lá. Clóvis é o centro da atenção. Clóvis. Ele era casado com alguém? Acho que não, né? Deixa eu ver. Funcionário divorciado. Beleza. De um relacionamento dele com alguém que, inclusive, se divorciou, estou supondo, que não está, só para ilustrar aqui a questão. Ele tem 2 filhas. Não é isso?
a Leonora e a Luciana. Beleza. Não deixou dívidas. Detalhe, se tivesse dívidas do que eu tenho, abate e depois faz o cálculo. Beleza? Mas ele deixou claro que não tem dívida para deixar limpo e seco. E sem realizar doações aos herdeiros necessários. Não antecipou para ninguém. Titular de um patrimônio razoável foi vítima de um câncer, pula. Por este motivo, Clóvis vendeu os 3 imóveis que ele tinha, que compõem 70% do seu patrimônio, de que era proprietário, quando Luciano ainda era criança, e depositou esse dinheiro em uma conta bancária, juntamente com todas as suas economias. Por que ele queria? Aí ele deixa claro, no intuito de deixar, quando sua morte, somente patrimônio em dinheiro. O que é isso que ele está querendo dizer? Ele tinha 3 apartamentos, 3 imóveis. Show! 1, 2, 3. Pronto. Tinha lá, 3 imóveis. Show de bola. O que ele fez? Ele pegou esses 3, vendeu, não sei quanto vai dar, mas essa venda correspondia a 70% de todo o patrimônio dele. Ele quis transformar isso aqui numa conta bancária, pegou lá a conta bancária, lá no banco, lá no banco, depositou esse dinheiro aqui dentro, que tinha mais a economia dele, que ele já tinha lá um dinheiro guardado. Isso aqui equivale ao total de 100% do que ele tem. Deu para entender isso aqui? É que o enunciado ele é extenso, mas ele quer dizer isso. Ele vendeu tudo, transformou tudo em dinheiro, juntou com o que ele tinha e virou 100% do patrimônio. Pronto. Então, esse 100% do patrimônio, a gente vai para cá, ó. Desenhozinho que a gente já fez ontem, ó. 100%. Aqui, ó. 100% do que tem. Beleza. Vamos nós. Calma aí. Aí tem o último parágrafo. Ó. Tem mais uma notícia. No ano de 2019, ao saber de sua doença, Clóvis, em pleno exercício da faculdade mental, elaborou um testamento. Então, ele deixou um testamento. Opa, tem testamento, vamos ver. Calma aí. Em pleno exercício da faculdade, elaborou um testamento destinando toda a parte disponível. Igual aquela questão, mesmo caso. A parte disponível, que eu já sei quanto é, 50%, ele deixou para quem? Luciana, a caçula. Ou seja, do que ele tem 100%, é só para a Luciana. O restante que ele tem esposa? Tem não. Então só tem 2 filhas, né? Tem as 2. Então divide para as 2. Leonora, calma, 50 aqui, ó. Não confundam. 50, 50. Desse 50, vai ficar 25 para a Leonora e 25 Luciano. Dá para entender isso aqui? De boa? Pronto. Vamos agora para as questões. Aí ele vai começar a falar. Ó. Primeiro, Clóvis não poderia vender seus imóveis ao longo de sua vida, pois era vedado determinar a conversão dos bens. Não, nada a ver. Em outras espécies, tem nada a ver. Pode vender um imóvel? B. Caberá a Luciana, 75% da herança, 50 mais 25, 75. Já a Leonora receberá 25. Ó, aí. Perfeito. E pode, professor? Pode. Não tem problema não. Pode acontecer isso aqui. É uma opção, né? C, vamos ver. C. A. Se não tivesse testamento, seria meio a meio. 50-50. Ah, poderia. Por quê? O que acontece? Seria uma doação. Doação pode. Aí acontece, ela teria que...
Aí ela teria que falar. Tinha. Tinha que falar, opa, ela já recebeu 50%. Isso aí, poderia, uma antecipação de herança, isso aí. C. Clovis perdeu a capacidade de dispor de seu patrimônio por testamento a partir do momento que descobriu o diagnóstico de câncer. Não, nada a ver. A herança deve ser dividida em partes iguais entre as filhas de Clovis, ou seja, 50% para Luciana e 50% para Leonor. Não, não senhor, só se não tivesse testamento, tá? Se a pessoa não souber isso aqui, fala toda A parte disponível. O que eu tiro de conclusão? Olha só, o que dá para tirar de conclusão? A banca, ela usa sempre o termo toda a parte disponível. Se liga nisso. Já é a segunda questão que a gente faz isso. Só assim, só se for comprovada a sua insanidade mental, que a pessoa não sabia o que estava fazendo. Incapacidade mental, pronto, poderíamos. Deixa eu só ir para 15, já eu te dou, porque eu tenho outro professor. Vai, manda. Tá. Pronto. A cláusula de incomunicabilidade, o que é? Eu mesmo estou colocando uma cláusula que faria, eu pego esse contrato e aqui tem uma cláusula, inclusive que fala da incomunicabilidade. O que isso quer dizer? Não pode passar, que é aquilo que eu falei para a Virgínia ontem, os meus bens, para a esposa do meu filho, por exemplo. Então, por esse motivo, é a incomunicabilidade. O que eu passar vai ficar só para o meu filho, não passa para ela. Isso. Normal, pode. Em testamento, tem que fazer, tá? Então, gabarito, meu povo. Beijo de bola, né? Tá aí. Vamos para a última. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Doris. Rapaz, calma aí. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia, ele mistura até, ele muda, se revezavam a fim de suprir necessidades de Hermes causadas pela enfermidade. Quanto a Lorena, beleza, então a Doris, a Juliana e a Júlia ficaram ajudando lá o Hermes. Só que a Lorena sumiu, né? Quanto a Lorena, esta deixou de visitar o pai, após este perder o movimento das pernas, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante desse contexto, Hermes procura você como advogado para saber quais medidas ele poderá tomar para que, após sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. Professor, é possível isso acontecer? Isso é o que a gente chama de deserdação. Vou te deserdar. A deserdação, dentre algumas causas que nós temos, a falta de amparo pode ser alegada. Óbvio que isso aqui, a gente está falando de uma questão teórica, que é o que vai cair na nossa prova. Na vida prática, não é tão simples, né? Eu quero deserdar. Não. Tem que comprovar o que está acontecendo, etc. Mas para uma questão como a nossa, a questão já deixou muito claro que houve aí a própria Lorena, né? Lorena abandonou. Então, não tem que correr. Ou posso, sim, é um dos meus mecanismos, pedir a deserdação. Se foi deserdada. Portanto, ela não recebe a parte dela. Beleza? E dicasinha, nem os seus herdeiros. Se liga nisso. Tá? Não, nem isso. Foi deserdada. Tá bom? Gabarito. D de dado. É possível, sobre deserdação de Lorena, testamento, indicando especialmente seu desamparo em momento de grave enfermidade como causa que justifica esse ato. Perfeito. D de dado. C? Deixa eu ver a C. Calma aí, segura aí. Só ver a C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas com madrastra ou padrasto atribuídas aos descendentes. Mas, são esses casos, mais a falta de amparo. Quando ele bota apenas, aí fica errado o item. Então, esse item está faltando um amparo. Ou melhor, o desamparo. Foi mal, tá? Só para ficar aí, ó. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas
mais desamparo. Ele tirou o desamparo e botou no item de baixo. Não, o que ele pode fazer, ele não vai, o que ele pode fazer é dar uma doação. Pode, alguma coisa deixar, pode fazer, de repente. Meu povo, fechamos as 15 questões, tá? Direito civil. Estaremos aí durante a semana nas nossas revisões, beleza? Pessoal de casa, valeu demais, até o nosso próximo encontro. Valeu!